99% das pessoas acima de 50 anos estão perdendo sua salvação por acreditarem em 3 mentiras mortais. Meu nome é Roberto, tenho 52 anos e fui líder de diáconos na minha igreja local em São Paulo, capital. Há 19 dias atrás, morri por 18 minutos devido a um infarto fulminante. E durante esses 18 minutos, Jesus me mostrou a verdade devastadora sobre como nossa geração está sendo enganada sobre salvação. Hoje, ele me revelou que milhões de pessoas da nossa idade, cada pessoa que frequentou igreja por décadas, está confiando em 3 mentiras que as levarão direto para o inferno. Eu sei que isso parece impossível, eu sei que parece radical demais, mas depois do que Jesus me mostrou sobre o destino eterno da nossa geração, eu nunca mais posso ficar em silêncio. Se você tem entre 50 e 70 anos, se você está sentado em sua casa pensando que está salvo porque congregou a vida inteira, você precisa ouvir isso urgentemente, porque seu destino eterno pode depender dos próximos minutos. Mas antes de começarmos, por favor, me deixe saber de onde você está ouvindo e qual sua idade. Seria reconfortante saber que não estou sozinho nesta missão, mesmo que estejamos fisicamente separados. Também não se esqueça de curtir e comentar o que você achou sobre este testemunho de experiência de quase morte. Vamos ter uma discussão justa e aberta para que possamos aprender uns com os outros neste canal. E por favor, compartilhe com outros da nossa geração, porque o tempo está se esgotando mais rápido do que imaginamos. Aproveite a escuta. O dia que minha vida mudou para sempre. Era uma quinta-feira à tarde em abril, quando meu mundo literalmente parou. Eu estava na reunião de diáconos da nossa igreja, discutindo o cronograma de eventos do mês, quando de repente uma pressão avassaladora esmagou meu peito. Senti como se um elefante tivesse sentado sobre mim. Tentei falar, mas as palavras não saíam. Minhas mãos começaram a formigar, minha visão escureceu nas bordas. O infarto que eu nunca imaginei que teria aos 52 anos me atingiu sem piedade, sem aviso. Um momento eu estava discutindo a festa de Páscoa, no próximo eu estava caído no chão da sala de reuniões, lutando para respirar enquanto tudo ficava escuro ao meu redor. Meus irmãos de igreja gritavam, alguém ligou para o SAMU, o pastor orava em desespero. Os paramédicos chegaram em tempo recorde, mas meu coração já havia parado. Depois soube que foram exatos 18 minutos. 18 minutos quando meu coração não batia mais, quando meu cérebro não mostrava atividade, quando os médicos me declararam clinicamente morto ali mesmo, no chão da igreja onde servi por 27 anos. Mas esses 18 minutos mudaram absolutamente tudo que eu pensava saber sobre salvação, sobre religião e sobre meu próprio destino eterno. E o que descobri vai chocar você tanto quanto me chocou. 27 anos de igreja, mas algo estava errado. Deixe-me te contar minha história antes daquele dia fatal. Nasci em uma família evangélica tradicional em Campinas, interior de São Paulo. Minha mãe me levava à igreja desde bebê. Fui batizado aos 18 anos, participei de coral de adolescentes, fui líder de jovens aos 20, casei na igreja aos 25 com minha esposa Márcia, que conheci no grupo de jovens. Durante minha vida adulta, por causa do meu trabalho como gerente comercial de uma empresa de logística, morei em várias cidades: Campinas, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e finalmente São Paulo, capital. Em cada cidade, procurava imediatamente uma igreja evangélica para congregar. Não importava a denominação, frequentei Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Igreja do Evangelho Quadrangular. O importante era estar em uma igreja. Em todas essas igrejas, fui um membro exemplar. Dizimista fiel, nunca faltava aos cultos de domingo, participava das campanhas, ajudava nas construções, servia na ceia, estava sempre disponível. Quando chegamos a São Paulo há 15 anos, rapidamente me tornei diácono. Era respeitado, querido, um pilar da comunidade. Mas havia algo que me incomodava profundamente e que eu nunca admitia em voz alta. Minha vida espiritual era vazia. Eu ia à igreja, mas não sentia Deus. Lia a Bíblia, mas as palavras não penetravam meu coração. Orava, mas era como falar com o teto.
Havia uma religiosidade perfeita por fora, mas um deserto espiritual por dentro. Olhava ao meu redor e via dezenas, centenas de pessoas da minha idade na mesma situação, congregando há 30, 40, 50 anos, mas sem vida espiritual real. Cantávamos os hinos, mas nossos corações estavam distantes. Levantávamos as mãos no louvor, mas era puro costume. Falávamos de Jesus, mas não tínhamos relacionamento com Ele. E a pergunta que me atormentava nos últimos anos era: será que estou realmente salvo? Será que frequentar igreja por décadas é suficiente? Será que meu nome está realmente escrito no livro da vida? Mas eu empurrava essas dúvidas para debaixo do tapete. Afinal, eu era diácono, eu servia na igreja, eu dava meu dízimo fielmente. Claro que estava salvo. Ou não? Quando a escuridão do infarto finalmente se dissipou, me encontrei em pé em um lugar que nenhuma palavra humana pode descrever adequadamente. Não era a Terra, mas era mais real do que qualquer coisa que eu já havia experimentado em 52 anos de vida. A luz não vinha de um sol, mas emanava de todo lugar. Uma luz que não machucava os olhos, mas que revelava tudo, absolutamente tudo. E lá, caminhando em minha direção com uma autoridade que fez meu espírito tremer até o âmago, estava Jesus. Não o Jesus suave e dócil das figuras da escola dominical que conheci na infância. Não o Jesus bonzinho que eu pregava nas reuniões de homens. Este era o Jesus da eternidade, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Juiz de toda a terra. Seus olhos continham amor mais profundo do que todos os oceanos, mas também um fogo consumidor que queimava toda a pretensão, toda a hipocrisia, toda a máscara religiosa que eu havia usado por 27 anos. Mas eu, então, fui entregue a um novo alvo. Quando a escuridão do infarto finalmente se dissipou, me encontrei em pé em um lugar que nenhuma palavra humana pode descrever adequadamente. Não era a Terra, mas era mais real do que qualquer coisa que eu já havia experimentado em 52 anos de vida. A luz não vinha de um sol, mas emanava de todo lugar. Uma luz que não machucava os olhos, mas que revelava tudo, absolutamente tudo. E lá, caminhando em minha direção com uma autoridade que fez meu espírito tremer até o âmago, estava Jesus. Não o Jesus suave e dócil das figuras da escola dominical que conheci na infância. Não o Jesus bonzinho que eu pregava nas reuniões de homens. Este era o Jesus da eternidade, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Juiz de toda a terra. Seus olhos continham amor mais profundo do que todos os oceanos, mas também um fogo consumidor que queimava toda a pretensão, toda a hipocrisia, toda a máscara religiosa que eu havia usado por 27 anos. Mas eu, então, fui entregue a um novo alvo. Caí de joelhos instantaneamente, tremendo. Não por medo de castigo, mas por estar diante da santidade absoluta. Roberto, ele disse, e sua voz ressoou através de todo o meu ser. Você serviu na igreja por 27 anos, mas nunca me conheceu verdadeiramente. Você pregou meu nome, mas viveu para si mesmo. Você pensou que estava salvo, mas estava perdido. Aquelas palavras me despedaçaram. Lágrimas começaram a jorrar de meus olhos espirituais. Senhor, gaguejei, mas eu fui diácono, eu dei meu dízimo, eu frequentei a igreja fielmente. Roberto, Jesus respondeu com uma mistura de compaixão e firmeza que nunca esquecerei. Você fez tudo isso, mas seu coração nunca foi meu. Você serviu à religião, não a mim. Você buscou a aprovação dos homens, não a minha face. E agora tenho algo crucial para te mostrar, algo que você deve dizer urgentemente para todos da sua geração. A visão que mudou tudo. Jesus estendeu sua mão e de repente estávamos em pé no que parecia ser uma montanha altíssima, com vista para toda a terra.
Eu podia ver o Brasil inteiro, cada cidade, cada bairro, cada igreja espalhada como pequenos pontos de luz na escuridão. Diga-me, filho, Jesus perguntou, o que você vê? Vejo igrejas, Senhor, respondi, milhares de igrejas cheias de pessoas. Vejo minha geração, pessoas de 50, 60, 70 anos que congregam há décadas. Olhe novamente, ele ordenou, mas desta vez com olhos espirituais. De repente, minha visão mudou drasticamente. O que vi me deixou apavorado e com o coração despedaçado. Enquanto olhava para aquelas igrejas através de olhos espirituais, vi uma cena aterrorizante. Dentro dos templos, entre as pessoas que cantavam e levantavam as mãos, havia milhares, não, milhões de pessoas da minha geração que estavam espiritualmente mortas. Elas estavam ali fisicamente, cantando, orando, servindo, mas seus espíritos estavam cobertos por uma escuridão densa. Acima de suas cabeças, eu podia ver 3 palavras brilhando em vermelho como um selo de condenação: religião sem vida. Senhor, gritei horrorizado, por que tantas pessoas da minha geração estão espiritualmente mortas dentro das igrejas? Porque elas acreditaram em 3 mentiras mortais, Jesus respondeu com profunda tristeza na voz. 3 mentiras que Satanás plantou especificamente para essa geração. Mentiras que parecem verdade, que são pregadas de púlpitos, que são aceitas por multidões, mas que levam direto para a perdição eterna. As 3 mentiras mortais que condenam milhões. Jesus então me mostrou em detalhes as 3 mentiras que nossa geração abraçou como verdade e que estão roubando a salvação de milhões de pessoas sinceras. Mentira mortal número 1. Você está salvo porque frequenta a igreja há décadas. A primeira cena que Jesus me mostrou me partiu o coração. Vi um homem de aproximadamente 65 anos em seu leito de morte. Ele estava cercado pela família, um pastor ao seu lado segurando sua mão. O homem morreu em paz, convencido de que iria para o céu, porque havia frequentado igreja por 48 anos. Mas então vi seu espírito deixar o corpo. Ao invés de subir, ele começou a descer. O terror em seus olhos espirituais era indescritível. Ele gritava, mas eu fui à igreja toda a minha vida, eu fui membro fiel, como pode ser? Jesus me explicou. Este homem confundiu religião com relacionamento. Ele frequentou um prédio por décadas, mas nunca entrou em meu coração. Ele conhecia sobre mim, mas nunca me conheceu pessoalmente. Ele tinha religião, mas não tinha vida. Vi dezenas, centenas de cenas semelhantes. Pessoas de 50, 60, 70 anos que congregaram a vida inteira, que foram membros exemplares, mas que no momento da morte descobriram a verdade devastadora. Frequentar igreja não salva ninguém. Roberto, Jesus disse com lágrimas nos olhos, diga à sua geração, ir à igreja não te salva, ser membro de uma denominação não te salva, ter 20, 30, 50 anos de congregação não te salva. Salvação é ter um relacionamento vivo e real comigo, é nascer de novo, é ter seu coração transformado, é ter meu espírito habitando em você. Quantas pessoas da sua geração vão à igreja por tradição, por costume, por obrigação social, mas nunca nasceram de novo? Quantos estão confiando em sua história religiosa ao invés de confiar em mim? Mentira mortal número 2. Você está salvo porque deu o dízimo e serviu fielmente. A segunda mentira que Jesus me mostrou foi ainda mais dolorosa, porque eu tinha acreditado nela por anos. Vi uma mulher de aproximadamente 58 anos, dizimista fiel por 35 anos, que serviu em diversos ministérios, que ajudou a construir templos, que nunca faltou com suas contribuições. No momento de sua morte, ela estava confiante. Senhor, eu dei fielmente, eu servi, eu trabalhei na tua obra.
Mas Jesus respondeu a ela com palavras que me gelaram. Eu nunca te conheci. Você fez todas essas coisas buscando recompensa terrena, buscando reconhecimento humano, buscando se justificar diante de mim através de obras. Mas sua salvação não vem de obras, vem da fé verdadeira que produz obras. Você inverteu a ordem. Jesus me explicou: Roberto, você e milhões da sua geração acreditam que podem comprar ou merecer a salvação através de serviço e contribuições. Mas minha palavra é clara, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vi cenas de pessoas que haviam servido como diáconos, presbíteros, líderes de departamento, obreiros fiéis, todas com currículos religiosos impecáveis, mas que nunca tiveram um encontro genuíno com Jesus. Elas serviam à instituição, não ao Senhor. Davam para serem vistas, não por amor. Trabalhavam para ganhar céu, não porque já eram salvas. O serviço verdadeiro, Jesus me ensinou, vem de um coração já transformado por mim. Primeiro você é salvo, depois você serve, não o contrário. Quantos da sua geração estão tentando ganhar o que eu já ofereci gratuitamente? Mentira mortal 3. Você está salvo porque nunca fez nada muito errado. A terceira mentira foi a mais sutil e talvez a mais perigosa de todas. Jesus me mostrou um homem de 68 anos, um senhor respeitável, que nunca matou, nunca roubou, nunca cometeu adultério físico, nunca foi preso. Ele vivia uma vida moralmente decente, era bom pai, bom marido, bom vizinho. Quando morreu, ele enfrentou Jesus confiante: Senhor, eu vivi uma vida boa, nunca fiz nada realmente ruim. Mas Jesus lhe mostrou algo devastador. Você nunca me buscou. Você viveu uma vida moralmente aceitável pela sociedade, mas seu coração estava cheio de orgulho, avareza, lascívia mental, ódio oculto, inveja disfarçada. Você nunca se arrependeu porque nunca se viu como pecador que precisa de um Salvador. Você achou que ser bonzinho era suficiente. Roberto, Jesus me disse, sua geração cresceu em uma época em que ser evangélico significava simplesmente não fazer certas coisas ruins. Não beber, não fumar, não dançar, não cometer imoralidades óbvias. Mas eu não vim chamar justos, vim chamar pecadores ao arrependimento. Vi milhares de pessoas idosas, pessoas de bem, pessoas respeitáveis, que viveram vidas moralmente corretas segundo os padrões humanos, mas que nunca reconheceram sua pecaminosidade diante de um Deus santo. Nunca choraram por seus pecados, nunca se quebraram em arrependimento genuíno, nunca entenderam que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A porta estreita, Jesus me lembrou, não é para os que se acham bons o suficiente, é para os que reconhecem que são maus demais e precisam desesperadamente de graça. Quantos da sua geração estão confiando em sua própria bondade ao invés de confiar na minha justiça? Os 3 tipos de salvação verdadeira. Depois de me mostrar essas 3 mentiras mortais, Jesus me levou a um lugar diferente. Agora, ele disse, vou te mostrar os 3 tipos de pessoas acima de 50 anos que verdadeiramente estão salvas. Observe cuidadosamente, porque seu povo precisa entender como é a salvação autêntica nessa fase da vida. Tipo 1. Os arrependidos tardios, mas genuínos. O primeiro lugar que Jesus me mostrou foi uma pequena igreja em um bairro periférico de Fortaleza, Ceará. Lá, durante um culto simples, vi um homem de 63 anos quebrando-se em lágrimas no altar. Ele havia congregado por 40 anos, mas apenas agora, aos 63, estava tendo seu primeiro encontro real com Jesus. Assisti enquanto ele confessava entre soluços: Senhor Jesus, perdoa-me. Eu frequentei a igreja a vida toda, mas nunca me entreguei verdadeiramente a Ti. Eu vivi uma mentira religiosa.
Eu estava perdido dentro da igreja. Mas hoje, mesmo com 63 anos, eu quero nascer de novo. Eu quero te conhecer de verdade. Não quero mais religião, quero relacionamento. A presença de Deus caiu sobre aquele homem de forma tão poderosa que ele ficou prostrado por quase 1 hora. Quando se levantou, seu rosto estava transformado. Havia luz em seus olhos, vida em seu espírito. Ele havia passado da morte para a vida. Este é o primeiro tipo, Jesus me explicou. São aqueles que, mesmo depois de décadas de religiosidade vazia, finalmente reconhecem sua condição perdida e vêm a mim em arrependimento genuíno. Nunca é tarde demais enquanto há vida. Eu recebo com alegria aqueles que vêm a mim aos 60, 70, até os 80 anos, desde que venham com sinceridade. Vi então dezenas de exemplos. Uma senhora de 71 anos que chorou durante 3 dias quando entendeu que estava perdida, apesar de 55 anos de igreja. Um senhor de 58 anos que jejuou por 1 semana buscando a face de Deus porque percebeu que conhecia sobre Jesus, mas não conhecia Jesus. Uma viúva de 69 anos que deixou a igreja tradicional onde era respeitada para começar de novo em um lugar onde a presença de Deus era real. Estes, Jesus disse, reconheceram as mentiras, quebraram-se em arrependimento verdadeiro e nasceram de novo, mesmo já sendo idosos. Eles são prova de que a salvação não depende de quantos anos você congregou, mas de ter um encontro real comigo. Lembrei-me então de seu Carlos, um irmão da minha igreja em São Paulo, que aos 67 anos teve um despertar espiritual. Ele havia sido membro da igreja por 45 anos, mas um dia, durante uma pregação sobre novo nascimento, o Espírito Santo o convenceu de que ele nunca havia nascido de novo. Aquele homem de 67 anos voltou para casa, trancou-se no quarto e clamou a Deus por horas até ter certeza da salvação. A transformação foi notória. De um frequentador religioso, ele se tornou um homem apaixonado por Jesus. Sua leitura da Bíblia mudou. Antes era obrigação, agora era prazer. Sua oração mudou. Antes era formalidade, agora era intimidade. Sua vida mudou. Antes era hipocrisia, agora era autenticidade. Este é o tipo de arrependimento que eu procuro, Jesus me disse. Não importa a idade, não importa quantos anos foram desperdiçados na religiosidade. O que importa é vir a mim com sinceridade agora. Tipo 2, os que vivem em santidade prática. O segundo tipo que Jesus me mostrou estava em uma casa simples em Joinville, Santa Catarina. Era um casal de 66 e 64 anos aposentados que viviam uma vida de santidade prática que raramente se vê hoje. Vi como eles começavam cada dia. Às 5 da manhã, antes do sol nascer, ambos já estavam de joelhos em oração. Não era uma oração mecânica de 5 minutos, era intercessão profunda, quebrantamento real, busca genuína da face de Deus. Depois, passavam 1 hora lendo e meditando na palavra juntos. Durante o dia, vi como viviam, visitando enfermos no hospital sem publicar nas redes sociais, levando comida para vizinhos necessitados sem esperar reconhecimento, orando por pessoas na rua, compartilhando o evangelho com naturalidade e amor. Não porque tinham um ministério formal, mas porque a salvação havia transformado seus corações. À noite, antes de dormir, voltavam aos joelhos para agradecer a Deus e interceder novamente. Sua vida financeira era marcada por generosidade, davam muito além do dízimo, sempre em segredo. Seu casamento refletia Cristo e a igreja. Seu testemunho no bairro era impecável. Este é o segundo tipo, Jesus explicou. São aqueles que foram verdadeiramente salvos e sua salvação produziu fruto visível de santidade. Eles não apenas professam fé, eles possuem fé. Não apenas dizem que me conhecem, eles me conhecem. E isso se manifesta em como vivem.
Roberto, observe a diferença. O primeiro tipo, os que acreditam nas 3 mentiras, vai à igreja, mas vive como o mundo durante a semana. Seus valores são mundanos, suas conversas são mundanas, suas prioridades são mundanas. Eles têm aparência de piedade, mas negam o poder dela. Mas este segundo tipo foi genuinamente transformado. A salvação mudou seus desejos, seus valores, suas prioridades. Eles não vivem em santidade para serem salvos, mas porque já são salvos. A santidade é o fruto, não a raiz. Vi então outro exemplo em Porto Alegre. Uma viúva de 72 anos chamada Dona Esther. Ela havia sido salva aos 45 anos e viveu os últimos 27 anos em santidade prática notável. Mesmo sozinha, mesmo com recursos limitados, ela acordava todos os dias às 4h30 para buscar a Deus. Jejuava regularmente, memorizava as Escrituras e sua vida era um testemunho poderoso no prédio onde morava. Vizinhos batiam em sua porta com problemas porque sabiam que ela orava e Deus respondia. Jovens do prédio vinham pedir conselho porque viam que ela tinha sabedoria genuína. Até mesmo descrentes respeitavam sua fé porque viam consistência entre o que ela dizia e como vivia. Vê a diferença? Jesus me perguntou. Religião muda comportamento externamente. Salvação transforma o coração internamente. E essa transformação se manifesta externamente. Este segundo tipo tem salvação genuína, porque há fruto genuíno. Tipo 3. Os que perseveram até o fim. O terceiro tipo que Jesus me mostrou me deixou em lágrimas. Vi um homem de 74 anos em seu leito de morte em um hospital simples em Recife, Pernambuco. Ele estava morrendo de câncer terminal. A dor era visível, mas havia algo mais visível ainda: paz profunda e alegria inexplicável. Sua família estava ao redor chorando, mas ele os consolava. Não chorem por mim, eu vou para casa. Finalmente vou ver face a face aquele que amei por todos esses anos. Eu perseverei até o fim e agora vou receber minha coroa. Assisti enquanto ele tomava seu último fôlego. No momento em que seu espírito deixou o corpo, anjos apareceram. A luz gloriosa preencheu o quarto, apenas visível no espírito. E ouvi a voz de Jesus dizer: "Bem-aventurado o servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor." Este é o terceiro tipo, Jesus me disse com orgulho visível. São aqueles que não apenas começaram bem, mas perseveraram até o fim. Eles não foram salvos apenas na juventude e depois viveram em mornidão. Eles mantiveram sua fé acesa mesmo na velhice, mesmo no sofrimento, mesmo quando o corpo enfraqueceu. Assisti enquanto ele tomava seu último fôlego. No momento em que seu espírito deixou o corpo, anjos apareceram. A luz gloriosa preencheu o quarto, apenas visível no espírito. E ouvi a voz de Jesus dizer: "Bem-aventurado, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor." Este é o terceiro tipo, Jesus me disse com orgulho visível. São aqueles que não apenas começaram bem, mas perseveraram até o fim. Eles não foram salvos apenas na juventude e depois viveram em mornidão. Eles mantiveram sua fé acesa mesmo na velhice, mesmo no sofrimento, mesmo quando o corpo enfraqueceu. Jesus então me mostrou o contraste. Quantos da sua geração começaram bem, foram fervorosos na juventude, apaixonados por mim nos primeiros anos, mas depois esfriaram? Quantos permitiram que as preocupações da vida, o acúmulo de riquezas, a busca por conforto na velhice apagassem o fogo que um dia tiveram? Vi então cenas dolorosas, homens que foram obreiros fervorosos aos 30, mas aos 60 estavam completamente frios espiritualmente. Mulheres que choravam em oração aos 25, mas aos 65 apenas cumpriam ritual religioso sem vida. Pessoas que foram radicais na juventude, mas acomodadas na velhice. A salvação verdadeira persevera até o fim, Jesus declarou. Não é quem começa a corrida, mas quem termina. Sua geração está chegando aos momentos finais. Quantos vão cruzar a linha de chegada com fé viva?
Quantos vão apenas arrastar-se com religião morta? Vi outro exemplo poderoso. Um casal de 68 e 66 anos em Curitiba, que, mesmo aposentados, serviam em uma pequena congregação com o mesmo fervor que tinham décadas atrás. Não por obrigação, mas por amor. Não buscando posição, mas buscando almas. Não diminuindo o ritmo com a idade, mas aumentando a intensidade porque sabiam que o tempo era curto. Este terceiro tipo entende algo crucial, Jesus me ensinou. Envelhecer no corpo não significa esfriar no espírito. Sua força física pode diminuir, mas sua fé deve aumentar. Seus joelhos podem fraquejar, mas sua oração deve se intensificar. Seu tempo na terra está acabando, mas seu impacto eterno deve crescer. A oração de discernimento para a nossa geração. Neste momento da visão, Jesus colocou sua mão sobre minha cabeça e me deu uma oração específica para a nossa geração. Ensine-os a orar assim, ele ordenou. Pai Celestial, eu clamo a Ti nesta fase final de minha vida terrena. Tenho, sua idade, anos e preciso de clareza eterna urgentemente. Senhor, revela-me a verdade. Estou realmente salvo ou estou enganado? Senhor Jesus, eu frequentei igreja por quantidade de anos, mas isso não me salva. Eu servi, dei dízimos, participei de ministérios, mas isso não me salva. Eu vivi uma vida moralmente decente, mas isso não me salva. Eu preciso de Ti, do Teu sangue, do Teu sacrifício, da Tua graça. Espírito Santo, convence-me de pecado, de justiça e de juízo. Se eu tenho vivido uma mentira religiosa, expõe isso agora, enquanto ainda há tempo. Se eu tenho confiado em minha própria bondade ao invés da justiça de Cristo, mostra-me isso hoje. Se eu tenho acreditado que frequentar igreja me salva, abre meus olhos para a verdade. Senhor, eu não quero chegar ao fim da minha vida e descobrir que estava enganado. Não quero morrer pensando que estou salvo e descobrir que estou perdido. Meu tempo na terra está se esgotando. Não deixe eu desperdiçar o que resta. Se eu nunca nasci de novo genuinamente, que isso aconteça agora. Se minha fé está morta, ressuscita-a. Se meu coração está frio, incendeia-o novamente. Se eu estou perdido, salva-me hoje. Remova meu orgulho religioso. Quebra minha confiança em méritos próprios. Destrói minhas máscaras espirituais. Revela meu verdadeiro estado diante de Ti. E se eu estiver perdido, mesmo depois de décadas de igreja, transforma-me agora, enquanto ainda há tempo. Em nome poderoso de Jesus Cristo, que não morreu por religiosos, mas por pecadores que reconhecem sua necessidade de salvação. Amém. Esta oração, Jesus me disse, quando feita com sinceridade absoluta, começará a revelar a verdadeira condição espiritual de quem ora. O Espírito Santo é fiel para responder a um coração que busca verdade genuína. Sinais práticos de salvação verdadeira para nossa geração. Jesus então me deu 7 sinais práticos para que pessoas de 50 a 70 anos possam avaliar se sua salvação é genuína ou apenas religião vazia. Sinal 1. Você tem fome da palavra de Deus? Não me refiro a ler a Bíblia por obrigação ou tradição, Jesus explicou. Refiro-me a ter fome genuína de conhecer minha palavra. Você acorda desejando ler as Escrituras? Você medita nelas durante o dia? Elas são seu alimento espiritual ou apenas um livro que você lê porque sempre leu? Vi 2 homens da mesma idade. Um lia a Bíblia todos os dias há 40 anos, mas era pura religiosidade mecânica. Não absorvia nada. Não era transformado. Era como comer comida sem nutrir o corpo. O outro lia menos páginas, mas cada palavra penetrava seu coração, mudava sua vida, alimentava sua alma. Sinal 2. Você ora ou apenas recita orações?
Sua geração aprendeu a recitar orações bonitas, Jesus disse. Mas eu pergunto, você conversa comigo? Você me busca desesperadamente. Sua oração é relacionamento ou ritual? Quando você ora, sente minha presença ou está apenas cumprindo uma obrigação religiosa? Vi uma senhora de 67 anos que orava as mesmas palavras há décadas. Era como um disco riscado, sem vida, sem conexão. Ao lado, vi outra de 65 anos que gemia diante de Deus, que chorava em sua presença, que travava batalhas espirituais de joelhos. Uma tinha religião, a outra tinha relacionamento. Sinal 3. Sua vida mudou ou você apenas mudou de religião? Este é crucial para a sua geração, Jesus enfatizou. Muitos mudaram de católicos para evangélicos, mas seus corações nunca foram transformados. Mudaram de prédio, não de natureza. Quando você foi salvo, houve transformação real? Seus desejos mudaram? Suas prioridades mudaram? Ou você apenas trocou uma religião por outra? Vi um homem de 61 anos que havia se convertido aos 30, mas continuava com os mesmos vícios ocultos, a mesma avareza, o mesmo temperamento explosivo. Havia mudança exterior, mas não interior. Ao lado, vi outro de 63 anos, cuja conversão aos 35 havia produzido fruto notável, um coração completamente novo, desejos transformados, vida radicalmente diferente. Sinal 4. Você ama a santidade ou apenas tolera regras? Sua geração foi criada com listas de regras, Jesus me disse. Não faça isso, não faça aquilo. Mas eu pergunto, você ama a santidade por amor a mim ou apenas segue regras por medo? Você se abstém do pecado porque me ama e não quer me entristecer? Ou porque tem medo de ser julgado pela igreja? A diferença era gritante. Alguns evitavam pecados óbvios, mas cultivavam pecados ocultos, orgulho, inveja, maldicência, avareza. Outros tinham verdadeira repulsa ao pecado porque amavam a Jesus e desejavam agradá-lo. A motivação revelava quem era verdadeiramente salvo. Sinal 5. Você tem certeza da salvação ou apenas esperança? Minha palavra diz, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, Jesus declarou. Não esperar, não achar, não torcer, saber. Você tem certeza que está salvo? Não presunção baseada em obras, mas certeza baseada em mim. Não confiança em sua bondade, mas confiança em meu sacrifício. Vi milhões da nossa geração que viviam em dúvida perpétua. Será que fiz o suficiente? Será que dei o bastante? Será que pequei demais? Esta incerteza revelava que estavam confiando em obras, não em graça. Os verdadeiramente salvos tinham certeza, não porque eram perfeitos, mas porque confiavam no perfeito. Sinal 6. Você está crescendo espiritualmente ou está estagnado? Um sinal de vida é crescimento, Jesus me ensinou. Você é mais parecido comigo hoje do que era há 10 anos? Sua fé cresceu? Seu amor pelos perdidos aumentou? Sua sede por mim se intensificou? Ou você está espiritualmente no mesmo lugar há décadas? Vi pessoas de 70 anos que estavam no mesmo nível espiritual de quando tinham 30. Nenhum crescimento, nenhuma profundidade, nenhuma maturidade. Como bebês espirituais em corpos envelhecidos. Mas também vi outros que, apesar da idade avançada, continuavam crescendo, se aprofundando, amadurecendo espiritualmente. Sinal 7. Você pensa na eternidade ou apenas nesta vida? Este é especialmente importante para a sua geração, Jesus disse com ênfase. Vocês estão se aproximando rapidamente da eternidade. Mas você pensa nisso? Seus investimentos são eternos ou temporais? Você está acumulando tesouros no céu ou na terra?
Sua mente está nas coisas do alto ou nas coisas terrenas? Vi aposentados que gastavam todo o seu tempo e recursos em conforto próprio, viagens, entretenimento, vivendo como se fossem ficar aqui para sempre. Mas também vi outros da mesma idade que investiam seus últimos anos e recursos no reino de Deus, sabendo que logo estariam diante do juiz eterno. Minha jornada pessoal de descoberta. Neste ponto da visão, tudo ficou ainda mais pessoal. Jesus me mostrou minha própria vida com clareza dolorosa. Vi cenas de minha juventude, meu batismo aos 12 anos, que foi apenas tradição familiar, sem conversão real. Meu envolvimento na igreja como jovem que era mais social do que espiritual. Meu casamento na igreja que foi mais tradição do que consagração. Minhas décadas como membro ativo que eram mais aparência do que realidade. Neste ponto da visão, tudo ficou ainda mais pessoal. Jesus me mostrou minha própria vida com clareza dolorosa. Vi cenas de minha juventude, meu batismo aos 12 anos, que foi apenas tradição familiar, sem conversão real. Meu envolvimento na igreja como jovem que era mais social do que espiritual. Meu casamento na igreja que foi mais tradição do que consagração. Minhas décadas como membro ativo que eram mais aparência do que realidade. Roberto, Jesus me disse com firmeza amorosa, você serviu como diácono por 15 anos sem nunca ter nascido de novo. Você liderou estudos bíblicos sem conhecer verdadeiramente o autor da Bíblia. Você cantou louvores sem adorar de coração. Você orou orações bonitas sem comunhão real. Lágrimas espirituais inundaram meu rosto. Senhor, gritei, então estou perdido? Depois de 52 anos de vida, 27 anos de igreja, vou para o inferno? Não necessariamente, Jesus respondeu. Depende do que você fará agora. Este é seu momento de decisão. Você pode retornar à vida e continuar na mentira religiosa, morrendo eventualmente perdido. Ou pode retornar e buscar salvação verdadeira, mesmo aos 52 anos. Foi então que quebrei completamente. Ali, naquele lugar celestial, tive meu primeiro encontro real com Jesus depois de décadas de religiosidade vazia. Confessei minha hipocrisia, meu orgulho religioso, minha falsa segurança. Reconheci que estava perdido apesar de anos de igreja. Senhor Jesus, clamei em desespero genuíno, eu estou perdido, eu preciso de Ti, não da religião, não da igreja, não do meu currículo de serviço, eu preciso de Ti. Salva-me agora, antes que seja tarde demais. E ali, aos 52 anos, depois de 27 anos de religiosidade vazia, eu nasci de novo verdadeiramente. O grande abalo que está vindo. Depois do meu encontro genuíno com Cristo, Jesus me mostrou algo que me encheu de esperança e terror ao mesmo tempo. Ele revelou que está prestes a fazer uma separação clara entre crentes verdadeiros e religiosos vazios, especialmente na nossa geração. O tempo de mistura está terminando, ele declarou. Eu estou prestes a sacudir tudo que pode ser sacudido. Aqueles que têm salvação genuína permanecerão firmes. Aqueles que têm apenas religião cairão. Vi um grande despertar vindo especificamente para a nossa geração. Pessoas de 50, 60, 70 anos que congregaram décadas inteiras começarão a ter convicção profunda do Espírito Santo sobre sua verdadeira condição espiritual. Alguns responderão em arrependimento e serão salvos a tempo. Outros endurecerão seus corações e se perderão eternamente. Haverá exposições, Jesus me mostrou. Líderes religiosos que sua geração idolatrou serão expostos como falsos. Instituições que vocês achavam sólidas desmoronarão.
Tradições que vocês consideravam sagradas serão reveladas como vazias. Vi igrejas inteiras se dividindo, conforme aqueles que verdadeiramente me buscam se separam daqueles que apenas buscam religião. Vi famílias em conflito quando um membro nasce de novo genuinamente e os outros percebem que apenas tem religião. Vi amizades de décadas se rompendo, porque uns escolhem verdade e outros preferem mentira confortável. Isso será doloroso, Jesus reconheceu, mas necessário. Eu retornarei em breve, e quando vier, encontrarei fé verdadeira na terra entre a geração mais velha ou apenas religiosidade morta. Sinais de que o tempo está se esgotando. Jesus então me deu sinais específicos de que o tempo está acabando para a nossa geração. Sinal 1. Seus amigos de igreja estão começando a morrer. Quando você era mais jovem, raramente ia a funerais de colegas. Agora, quanto mais velho fica, mais frequentes se tornam. Cada funeral é um lembrete, seu tempo também está acabando. Sinal 2. Sua saúde está falhando. Doenças que você nunca imaginou surgem. Cirurgias se tornam necessárias. Remédios se acumulam. Seu corpo está te lembrando. Você é mortal e a eternidade se aproxima. Sinal 3. Seus filhos e netos estão crescendo sem fé real. Sua geração criou uma nova geração que viu religião, mas não viu poder. Eles viram tradição, mas não viram transformação. E agora muitos estão abandonando a fé. Isso deveria ser um alerta. Sinal 4. O mundo está mudando rapidamente. Valores que você cresceu acreditando estão sendo descartados. A sociedade está cada vez mais hostil à fé verdadeira. O tempo da facilidade está terminando. Você está pronto? Sinal 5. Você sente inquietação espiritual. Algo dentro de você diz que algo está errado. Você não tem mais paz na religiosidade vazia. Há um desconforto santo te empurrando para buscar verdade. Não ignore isso. É meu espírito te chamando. O retorno à vida. Minha missão. De repente, senti aquela puxada novamente, como se estivesse sendo sugado de volta. Jesus segurou minhas mãos uma última vez. Roberto, ele disse com urgência e amor, você está voltando com uma missão específica. Você deve alertar sua geração. Diga-lhes que frequentar igreja não salva. Diga-lhes que ser bom não salva. Diga-lhes que servir e dizimar não salva. Apenas eu salvo. Apenas meu sangue. Apenas minha graça. Apenas fé genuína em mim. Muitos vão te rejeitar. Vão dizer que você está sendo radical, extremista, que está assustando as pessoas. Mas lembre-se, melhor assustá-los agora para que se salvem, do que deixá-los confortáveis agora para que se percam eternamente. Compartilhe especialmente com sua geração, porque o tempo de vocês está se esgotando mais rápido do que qualquer outra. Um jovem de 20 anos pode ter 50, 60 anos pela frente. Mas alguém de 60, 70 anos pode ter apenas meses, talvez dias. A urgência é extrema. E lembre-se de 3 coisas cruciais. Primeiro, nunca é tarde demais enquanto há vida. Segundo, religião não salva. Apenas relacionamento comigo salva. Terceiro, salvação verdadeira sempre produz transformação visível. Então ele me soltou e senti como se estivesse caindo através de camadas de realidade, acordando para uma nova vida. A próxima coisa que soube, estava olhando para o teto branco do Hospital das Clínicas em São Paulo. Máquinas apitavam ao meu redor. Márcia, minha esposa, estava ao meu lado com o rosto inchado de tanto chorar. Roberto, ela gritou quando meus olhos se abriram. Você voltou, você esteve morto, seu coração parou por 18 minutos. Os médicos não conseguem explicar como você sobreviveu sem danos cerebrais. Os médicos entraram correndo. Dr. Augusto, cardiologista, balançava a cabeça incrédulo. Senhor Roberto, pela ciência, o senhor não deveria estar vivo. E se estivesse, deveria ter sofrido danos cerebrais severos pela falta de oxigênio. Isso não tenho palavras, é um milagre.
Mas eu sabia que não foi apenas um milagre médico, foi uma missão divina. Eu havia sido mandado de volta com uma mensagem que não poderia guardar para mim. Durante os 5 dias que permaneci no hospital, compartilhei com Márcia tudo o que havia visto. Ela chorou profusamente, não de tristeza, mas de reconhecimento. Roberto, ela confessou, eu também tenho vivido uma mentira religiosa. Eu frequento a igreja há 30 anos, mas nunca tive um encontro real com Jesus. Ali mesmo, naquele quarto de hospital, minha esposa de 50 anos teve seu primeiro encontro genuíno com Cristo. Aos prantos, ela confessou sua religiosidade vazia e clamou por salvação verdadeira. E Jesus a salvou. Os primeiros impactos da mensagem. Quando recebi alta hospitalar, não podia mais viver como antes. Na primeira reunião de diáconos de que participei após minha volta, compartilhei minha experiência. O silêncio foi ensurdecedor. Alguns irmãos me olharam com lágrimas nos olhos, reconhecendo a verdade do que eu dizia. Outros me olharam com hostilidade, ofendidos pela sugestão de que poderiam estar perdidos apesar de décadas de igreja. Roberto, disse o irmão Antônio, diácono há 20 anos e membro há 35, você está dizendo que eu, que sirvo nesta igreja desde 1989, posso estar perdido? Não estou dizendo que você está perdido, respondi com lágrimas. Estou dizendo que você precisa se examinar. Eu servi por 27 anos e estava perdido. Só Deus e você sabem sua verdadeira condição. Aquela reunião terminou em divisão. Alguns irmãos saíram ofendidos. Outros ficaram para orar comigo, buscando certeza de sua salvação. Nos meses seguintes, compartilhei minha experiência em pequenos grupos. As reações foram variadas e intensas. Em um grupo de 15 pessoas acima de 50 anos, 5 tiveram profunda convicção e buscaram salvação genuína pela primeira vez, mesmo depois de décadas de igreja. 4 ficaram ofendidos e pararam de me falar. 6 disseram que precisavam pensar sobre isso, mas não fizeram nada. Seu Mário, 68 anos, membro há 42 anos, quebrou-se completamente. Roberto, ele chorou. Eu vivi uma mentira. Eu achei que ser fiel na frequência me salvava, mas eu nunca me entreguei verdadeiramente a Jesus. Aquele homem, aos 68 anos, nasceu de novo genuinamente. A transformação foi notória, de um religioso frio para um crente apaixonado. Dona Helena, 71 anos, reagiu com raiva. Como você ousa questionar minha salvação? Eu fui batizada aos 14 anos. Eu sirvo nesta igreja há 57 anos. Você está sendo usado pelo diabo para causar divisão. Ela nunca mais falou comigo. 2 anos depois, soube que ela faleceu. E até hoje me pergunto, onde ela está eternamente? Casal Benedito e Vera, 64 e 62 anos, ouviram com atenção. Foram para casa e passaram uma semana inteira buscando a Deus, examinando suas vidas. Voltaram transformados. Roberto Benedito me disse, descobrimos que estávamos servindo a religião, não a Jesus. Mas agora tudo mudou, nós nascemos de novo. A palavra final de Jesus para você. Enquanto escrevo este testemunho, agora 3 meses após minha experiência, ouço novamente a voz de Jesus em meu espírito. Ele tem uma palavra final específica para você que está lendo ou ouvindo isso agora. Filho, filha, eu sei sua idade. Eu sei quantos anos você tem. Eu sei quanto tempo você frequentou igreja. Eu sei tudo o que você fez, todo o serviço que prestou, toda a contribuição que deu. Mas eu pergunto, você me conhece verdadeiramente? Seu tempo está se esgotando mais rápido do que você imagina. Você pode ter 10 anos, 5 anos, 1 ano ou apenas dias restantes. Você quer arriscar sua eternidade confiando em religião ao invés de confiar em mim? Eu não estou pedindo que você abandone sua igreja. Estou pedindo que você examine se tem vida real ou apenas religião morta. Eu não estou pedindo que você pare de servir. Estou pedindo que você sirva de um coração verdadeiramente transformado, não de obrigação religiosa.
As 3 mentiras mortais que mostrei a Roberto estão destruindo milhões da sua geração. Não seja mais uma vítima. Escolha hoje a vida, não a religião. Escolha relacionamento comigo, não tradição religiosa. Escolha salvação genuína, não falsa segurança. E se você descobrir que tem vivido uma mentira religiosa todos esses anos, não desespere. Ainda há tempo. Venha a mim agora, confesse sua necessidade, clame por misericórdia. Eu receberei você, mesmo que tenha 60, 70, 80 anos. Eu ainda posso salvar você hoje. Mas não demore, não espere mais um dia. Seu próximo batimento cardíaco não é garantido. Sua próxima respiração não é prometida. Agora é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. A oração final, para você que reconhece sua necessidade. Se você chegou até aqui e o Espírito Santo convenceu você de que tem vivido em religiosidade vazia, não importa a sua idade, faça esta oração comigo agora com sinceridade total. Senhor Jesus Cristo, eu tenho sua idade e tenho quantidade de igreja, mas hoje reconheço que religião não me salva. Frequentar igreja não me salva. Ser uma boa pessoa não me salva. Servir e dizimar não me salva. Eu confesso que sou pecador. Eu confesso que estou perdido sem ti. Eu confesso que mereço condenação eterna. Eu confesso que todas minhas obras religiosas são trapos de imundícia diante de tua santidade. Mas eu creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados. Eu creio que teu sangue é suficiente para me purificar. Eu creio que ressuscitaste ao 3º dia e vives para sempre. Hoje, mesmo com sua idade, eu me entrego verdadeiramente a ti pela primeira vez. Não quero mais religião, quero relacionamento. Não quero mais tradição, quero transformação. Não quero mais aparência de piedade, quero poder genuíno. Salva-me agora, Senhor. Perdoa todos meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Faz de mim nova criatura. Enche-me do teu Espírito Santo e me dá certeza de salvação, não baseada em minhas obras, mas baseada no teu sacrifício. Eu renuncio às 3 mentiras mortais. Eu renuncio à confiança em frequência de igreja. Eu renuncio à confiança em obras e serviços. Eu renuncio à confiança em minha própria bondade. Eu confio apenas em ti, apenas em teu sangue, apenas em tua graça. A partir de hoje, vivarei para ti, não perfeitamente, mas genuinamente. Não por obrigação religiosa, mas por amor genuíno. Não buscando aprovação humana, mas buscando tua face. Obrigado por me salvar mesmo depois de tantos anos desperdiçados em religiosidade. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por me dar tempo para nascer de novo antes que fosse tarde demais. Em teu nome poderoso, Jesus Cristo. Amém. Minha palavra final para você. Meu irmão, minha irmã, especialmente você que tem entre 50 e 70 anos como eu, não desperdice mais um dia. Não arrisque sua eternidade. Não confie em religião. Não confie em tradição. Não confie em obras. Confie apenas em Jesus. Apenas no seu sangue. Apenas na sua graça. Eu quase morri aos 52 anos perdido, apesar de 27 anos de igreja. Mas Deus me deu uma segunda chance. Talvez esta seja sua segunda chance. Não desperdice. Se você orou a oração acima com sinceridade, você nasceu de novo hoje. Não importa a sua idade. Não importa quanto tempo você desperdiçou em religiosidade. A partir de agora, você tem salvação genuína. Mas lembre-se, salvação verdadeira produz transformação. Você não será perfeito, mas será diferente. Seu amor por Jesus crescerá. Sua fome pela palavra aumentará. Seu desejo de orar se intensificará.
você começará a produzir fruto visível do Espírito Santo. E se, por outro lado, você terminou esta leitura e não sentiu absolutamente nada, se seu coração continua duro e você pensa, isso não é para mim, eu estou bem, eu te imploro, examine-se. Um coração realmente salvo responde à verdade do Espírito Santo. O tempo está se esgotando. Jesus está voltando. E quando ele vier, será tarde demais para mudar de posição. Escolha hoje. Escolha salvação verdadeira. Escolha vida, não religião. Que Deus abençoe você nesta jornada de descobrir salvação genuína. E quando a encontrar, segure-se firme, porque você terá encontrado o único tesouro que vale a pena, a certeza de vida eterna com Jesus Cristo. Seu tempo está acabando, não deixe para amanhã. Hoje é o dia da sua salvação. Amém.